Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, dos versos 1 a 7. Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua casa com bastante atenção aos detalhes desse texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até o verso 7. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Move, Senhor, o nosso coração na direção do Senhor e ajuda-nos a estarmos completamente restaurados na presença do Senhor. Ajuda-nos agora a compreender a Tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós chegamos então agora das cartas às 7 igrejas da Ásia. Até aqui já aprendemos que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Aprendemos que a graça de Jesus Cristo se revela através desse livro e que, portanto, nós precisamos compreender, entender esse livro, porque ele é gracioso. Aprendemos acerca da volta de Jesus. E depois aprendemos acerca do mensageiro de Jesus, que tinha uma mensagem para compartilhar. Agora, Jesus escreve uma carta à igreja em Éfeso. É importante você se lembrar que essa carta é diferente da carta de Paulo aos Efésios. É para a mesma igreja, para a mesma localidade, mas uma o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e essa aqui é Jesus quem está escrevendo. E uma coisa importante que nós temos que lembrar é que, às vezes, as pessoas, alguns teólogos, costumam identificar essas 7 cartas como sendo 7 dispensações, como se a igreja tivesse, num primeiro momento, sendo identificada ali pela igreja de Éfeso, depois, no outro bloco de tempo, identificada com a igreja de Esmirnas, e assim sucessivamente. Mas esse é um ponto de vista que não se sustenta na palavra de Deus, porque senão a única carta que serviria para nós hoje seria a última, que seria a carta que nós estamos vivendo, mas isso não é verdade. Como já disse, Apocalipse tem sempre essas 7 sessões paralelas, estamos na primeira, e essas cartas, elas não apenas servem para todas as igrejas, daí serem 7, lembre-se que o número 7, já estudamos isso no estudo passado, o número 7 indica completude, totalidade. E a ideia é que essas cartas, as 7 cartas, é para todas as igrejas em todas as épocas. E quando nós estudamos essas cartas, nós não podemos, não devemos olhar para elas como sendo uma carta para a igreja, apenas como igreja. Mas para nós cristãos, como igreja, como corpo de Cristo, porque precisamos aplicar essa palavra à nossa vida. E aqui então começamos essa carta, a primeira para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, possivelmente tinha nessa época em torno de 200 mil habitantes, um grande porto e servida por muitas estradas que saíam daquele porto para levar mercadorias, portanto, todas as pessoas passavam por Éfeso, indo ou vindo de diversos lugares, fazendo comércio, seja por estradas, seja por navios. E uma coisa importante naquela cidade, que também pelo fato de ser uma cidade assim, cheia de movimento,
momento, também era uma cidade onde tinha ali uma grande, vamos dizer assim, importância política. Éfeso era uma cidade livre, uma cidade que administrava a si mesmo dentro do Império Romano. Era também um centro judiciário, onde os juízes se assentavam para julgar as questões daquela região toda ali. Éfeso também tinha um famoso Jogos Olímpicos, né, naquela região, e assim era uma cidade muito desenvolvida, mas também era uma cidade muito idólatra. Tinha ali na igreja, na cidade de Éfeso, um centro de adoração à deusa Diana, e esse centro tinha um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E essa adoração, através desse culto à deusa Diana, fazia com que a vida na cidade, juntamente com um rodízio muito grande de pessoas, fosse uma vida muito promíscua, uma cidade muito, muito impura. E ali se plantou então aquela igreja. Paulo visitou essa cidade no final da sua segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo fica em Éfeso durante 3 anos. E ali tem aquela história que ele se encontra com Priscila e Áquila, com Apolo. E ali naquela cidade houve grandes sinais de avivamento. Se você depois perceber no livro de Atos, capítulo 19, você vai perceber isso. As pessoas, ao ouvir o Evangelho, vinham denunciando publicamente os seus pecados. Aqueles que se convertiam, eles rompiam totalmente com o ocultismo, queimando os seus livros mágicos. O Evangelho se espalhou dali até a Ásia Menor. Agora tem uma curiosidade, queridos. A epístola de Paulo aos Efésios foi escrita no ano 62 e 63 depois de Cristo, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Essa carta à igreja em Éfeso de Apocalipse foi escrita por volta do ano 95. Portanto, houve um período de tempo de 30 anos entre a carta que Paulo enviou aos Efésios e esse livro de Apocalipse. A carta que Paulo enviou aos Efésios, ele identifica como sendo uma igreja madura, uma igreja equilibrada, uma igreja firme na fé, uma igreja firme na palavra. E agora, 30 anos depois, vem essa carta a Deus acusando aquela igreja de ter esfriado o seu amor por ele. Essa era a acusação de Jesus. O que aconteceu com essa igreja, afinal de contas, em 30 anos, gente? Observe que 30 anos é pouco tempo. Se você observar aqui a sua própria vida, 30 anos atrás para cá, passa num estalar de dedos, não é tanto tempo assim, de dizer que nesse tempo a igreja passou por grandes e profundas transformações, porque foi muito tempo. Não, 30 anos. Por isso quero desafiar você a olhar essa carta. De um jeito ou de outro, que Jesus diz, lá no primeiro versículo, é que ele tem nas mãos ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Uma coisa importante aqui de nós lembrarmos é que quando fala que ele conserva na mão direita, aqui é diferente o verbo grego que se usa aqui do verso 16, quando diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. A ênfase aqui é mais forte, é de que ele agarra firmemente. Essa é a ideia do conserva, ele segura, não escapa. E já disse, obviamente, nós vimos no verso 20, de que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, possivelmente os pastores ou líderes que estavam cuidando daquela igreja. A carta é mandada para eles, para que eles possam repassar a igreja e cuidar e zelar da igreja. E os 7 candeeiros de ouro, segundo diz o verso 20, são as próprias 7 igrejas. E ele diz que o autor dessa carta é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele não está só numa igreja, ele está em todas, ele está dando assistência a todas as igrejas. E isso é uma coisa relevante, porque nós sabemos que Jesus cuida de todas as igrejas, em todas as épocas, em todo o tempo e ao mesmo tempo. Vamos lá então, quando Jesus olha para a igreja de Éfeso, o que é que ele vê, afinal de contas? Qual é a palavra que ele traz à igreja? Vamos tentar organizar aqui por alguns versículos, olhando os versículos, mesmo de forma alternados, para que possamos criar aqui uma sequência de raciocínio. Primeiramente, perceba que Jesus reconhece as qualidades da igreja.
Eu penso que nós precisamos considerar isso como sendo algo muito bom para nós, porque quando Jesus olha para nós, Ele não vê apenas os pecadores, Ele não vê apenas os defeitos que nós temos, mas Ele reconhece as nossas qualidades. Talvez você possa até se lembrar de quando Cornélio, por exemplo, teve lá uma manifestação, né, de Deus, a palavra que foi essa, que as tuas esmolas subiram até a presença de Deus. A ideia é essa, que Deus vê as nossas qualidades. E Ele traz aqui, reconhece que as qualidades que aquela igreja tinha, era o labor e a perseverança. O labor era o trabalho que a igreja tinha. Essa palavra aqui no grego identifica um trabalho duro, que nos faz suar, que nos deixa exaustos. Aquela classe de trabalho que demanda de nós todas as nossas energias e concentrações. É isso que Jesus está dizendo. Eu reconheço que vocês são uma igreja dedicada, uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante. Essa palavra perseverante mostra aquele que luta, que aceita o sofrimento, as dificuldades, as lutas e até a derrota, mas persevera até ter vitória. Vai em frente, não desiste, né? Essa é a ideia desse reconhecimento. É uma igreja laboriosa, uma igreja perseverante. Ele diz aqui também uma outra vantagem dessa igreja, que ela não pode suportar os homens maus. Naquela época a igreja não tinha templo, como nós temos um templo. A igreja reunia-se em pequenos grupos nas casas, e era muito fácil aparecer homens maus que estivessem pervertendo a fé dos cristãos. Se você ter uma ideia, quando Paulo escreve a sua epístola, quando Paulo, em Atos capítulo 20, reúne os presbíteros de Éfeso, ele passa em Mileto e manda chamar os presbíteros para conversar com eles. Olha só o que Paulo diz 30 anos antes disso. Paulo diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. 30 anos antes, Paulo já estava alertando essa mesma, e agora Jesus vem testificar que eles ouviram os conselhos de Paulo. Eles não estavam suportando os homens maus. Outra coisa, eles estavam pondo à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Uma igreja zelosa. Aqui podemos até fazer um pequeno parêntese, né, para falar de tantos apóstolos que têm surgido até o dia de hoje no nosso meio. A recomendação da palavra é essa: coloca à prova. Coloca à prova quer dizer, veja como é o testemunho, como é a vida desses apóstolos, vê como é o ensino desses apóstolos, se está de acordo com a palavra de Deus. Essa é a ideia. A necessidade de colocar os homens à prova, queridos, está presente na Bíblia toda. João fala isso em 1 João capítulo 4, Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Coríntios 14. Isso é extremamente necessário. Essa é a razão pela qual o povo de Deus precisa estudar a palavra de Deus, porque o critério de você julgar se alguém fala em nome de Deus é a fidelidade à palavra. Mas se você não sabe a palavra, se você não estuda a palavra, você não tem condições de fazer essa análise. Você vai receber qualquer coisa que se fala como se vindo de Deus e tem que ficar calado. Mas aquela igreja era uma igreja que estava fazendo tudo isso. Verso 3, é uma igreja que tinha perseverança, que suportava as provas por causa do nome de Jesus, que não esmorecia, uma igreja trabalhadora, firme, queridos. Deus reconhece essas qualidades. A igreja tinha aplicado com fidelidade esses critérios, e tinha arrancado todo o joio dos falsos crentes. O problema é que no meio desse processo, ela perdeu alguma coisa. Aí chegamos no verso 4. Jesus não apenas reconhece as nossas qualidades, mas Ele aponta também os nossos defeitos. E esse que está falando, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, ele tinha toda a autoridade para falar isso, queridos. Porque eu posso ver aqui, você pode ver aqui, todos nós aqui na igreja, os irmãos da equipe de louvor que estavam tocando, cantando,
o que está pregando a palavra, o que está trabalhando na transmissão. Mas você não tem condições de saber se o que nós estamos fazendo aqui é por amor e com dedicação necessária de um coração que quer adorar a Deus. Qualquer um de nós pode estar fingindo, qualquer um de nós pode estar ocultando um pecado através do nosso comportamento. Mas Jesus não tem esse problema, querido. Diante de Jesus não tem essa possibilidade. Porque quando Jesus olha para nós, Ele vê o nosso coração. Ele sabe as intenções do nosso coração. E Ele pode falar. Talvez você não possa identificar o que significa de fato esse abandonar o primeiro amor. Pode significar que tinha desaparecido o entusiasmo, a paixão por Jesus, vamos assim dizer, um termo muito cunhado e exercido hoje, né? Talvez tenha sido isso. Obviamente que uma esposa ou um esposo pode ser fiel ao seu cônjuge sem amá-lo com toda devoção. Pode cumprir com seus deveres, mas não motivado por um profundo amor, simplesmente pela obrigação de cônjuge. E pode ser isso que tenha acontecido, que Jesus esteja reclamando. É o crente que trabalha na igreja, é firme na igreja, até conhece a doutrina, mas ele não ama a Jesus, ele se permitiu esfriar o seu amor por Jesus. A sua fé se tornou mecânica, se tornou apenas algo que ele tem que fazer, porque faz parte da sua cultura, mas ele não tem mais aquele fervor, aquele ardor pela obra de Deus e por trabalhar. Talvez aqui esse primeiro amor esteja se referindo também à questão do amor fraternal. Pode ser que a igreja perdeu isso. Quem sabe identificando aqui, né, os falsos profetas, quem sabe aqui identificando as falsas doutrinas, eles foram muito exigentes e pouco pacientes com aqueles que desposavam uma doutrina não muito fiel, e talvez se tornou uma igreja fria por se tornar uma igreja muito metódica e muito zelosa. Mas eu penso que nós precisamos olhar esse versículo aqui e olhar para nós mesmos diante dessa situação, porque fica o alerta, fica a exortação. Agora, percebam que Deus não está aqui criticando a igreja e dizendo que ela tem que abandonar o que ela tinha lá no verso 2 e 3. Não, são duas coisas que se completam. Nós precisamos ter o labor, precisamos ter a obra, precisamos ter a perseverança, precisamos ter o zelo doutrinário, precisamos ter firmeza bíblica, mas ao mesmo tempo precisamos de ter um amor por Jesus. Precisamos ter o amor como sendo a força que dá base a todo esse trabalho. Não simplesmente, não necessariamente a ideia de vamos fazer muita coisa. Não, mas fazer com o coração na obra de Deus. De vez em quando a gente conversa com os irmãos da velha guarda, e aí eles falam assim: pastor, naquela época era diferente. Parece que a igreja era mais animada, parece que o povo de Deus era mais disposto, né? E etc e tal. E pode ser que tenha acontecido isso sim, queridos. Pode ser que com o passar do tempo, não vou nem dizer a igreja como instituição, mas às vezes você como crente. Lembra-se dos primeiros anos depois da sua conversão, como que era a sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra, a sua frequência à igreja, aquela satisfação, aquele prazer, aquela alegria de estar na igreja, e às vezes com o passar do tempo, você permitiu que aquilo foi se esfriando, já não tem mais momento devocional, já não faz tanta questão de estudar a Bíblia, exceto no dia que tiver um culto na igreja. Vem para a igreja com um coração frio, como se estivesse cumprindo uma obrigação diante de Deus. Às vezes nem vem, né? Deixa-se levar aí pela preguiça, pela acomodação, quem sabe por um jogo de futebol, que nem hoje, né? A questão que nós precisamos entender é que Jesus está falando aqui que esse trabalho, que essa dedicação, ela precisa acontecer, mas nós não podemos abandonar o primeiro amor.
Essa ideia do primeiro amor, essa ideia do amor que nós tínhamos no começo da nossa vida cristã. Quando nós estávamos exultantes na presença de Deus. E aí, terceira lição que nós aprendemos desse texto, é que Deus, na sua graça, nos concede uma oportunidade. Se nós parássemos por aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês, quem sabe até eu, dependendo da área que eu fosse pensar, sairíamos desanimados desse estudo da palavra. Porque a gente ia pensar assim, nossa, de fato, hein? Eu lembro, olha, quando essa igreja aqui começou ali na árvorezinha de baixo ali, ó, naquele primeiro lote que a gente tinha, né, um povo animado, o povo vinha a culto à tarde, debaixo da árvore, na sombra, depois construiu isso, depois fez o templozinho ali, bonitinho. Eu casei naquele templo ali, a gente tinha reuniões da mocidade assim. Ah, como era bom aquele tempo, pena que passou. Acabou, né? Acabou, não volta mais. Paciência. Mas não, queridos, o texto não para aqui. Na carta, Jesus traz também uma grande oportunidade, preste atenção nisso. Se você tem no coração esse sentimento de que os tempos antigos eram melhores do que os tempos de hoje, de que a sua própria vida, quando no começo da sua vida cristã, era muito melhor, você era mais satisfeito, você era um crente com maior satisfação em Deus, mas agora você se encontra um crente morno, um crente, uma vida rotineira, uma vida cristã rotineira e tudo mais. Preste atenção, porque agora Deus vai trazer uma grande oportunidade, que é a oportunidade de voltar atrás, de restabelecer aquele amor, aquela alegria. Primeiramente ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. A lembrança precisa ser o primeiro passo no caminho da reconciliação. Eu jamais vou voltar atrás se eu não me lembrar quando é que foi, ou onde é que foi que eu deixei que a minha fé foi se corrompendo, que o meu amor foi se esfriando. Por isso essa necessidade de lembrar. Lembra-se do filho pródigo, no país longínquo, em Lucas capítulo 15, 17, que a palavra diz é que o filho se lembrou de seu lar. E isso foi o primeiro passo da sua volta para o pai que o amava. Quando foi na sua vida que você começou a ficar frio na fé? Lembra-se, você precisa se lembrar. E ao se lembrar disso, diz aqui a palavra de Deus que nós precisamos nos arrepender. Ele diz, lembra-te e arrepende-te. Preste atenção, queridos, nesse texto. Quando fala arrepende-te, ele está partindo do pressuposto de que você fez alguma coisa que deixou a sua fé se esfriar. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a tendência, às vezes, do nosso coração é jogar a culpa nos outros. Dizer assim, não, mas porque de fato, na década de 80, 90, a igreja era diferente, agora a igreja é diferente, por isso que eu não tenho mais satisfação em Deus. E aí nós jogamos a culpa na igreja, nós jogamos a culpa no povo dessa época, porque no povo daquela época, naquela época o povo era diferente. Nós jogamos a culpa na tecnologia, que fez com que as coisas mudassem. Nós jogamos a culpa no pastor da igreja, que hoje não faz o que o pastor fazia naquela época. Quem sabe lá de visitar os crentes todo santo dia lá, etc. Né? Nós jogamos a culpa num monte de coisa, mas o texto, quando fala arrepende-te, ele está falando pessoalmente para vocês. Está dizendo, não jogue a culpa em ninguém. Lembra-te de onde caiu, arrepende-te. Isso é importante, queridos, porque ao ver que algo deu errado, que as coisas mudaram, às vezes nós podemos nos tornar crentes cheios de ressentimento no nosso coração. Falar, eu gosto da igreja, mas olha, naquela época era tão legal, hoje não, hoje a igreja é assim. Ou seja, a culpa não é minha, a igreja que é assim. A igreja que era boa e que ficou ruim. A igreja que era fervorosa e ficou fria. A igreja somos nós, eu e você, queridos. E o texto já diz exatamente isso. E às vezes você pode até se tornar um crente amargurado, ressentido,
iracundo com o mundo em geral, atribuindo seus defeitos aos outros e não aceitando as suas próprias deficiências. Arrependimento, meus amados, é admitir que nós tivemos culpa. Lembra-se, volta ao exemplo do filho pródigo. Quando ele volta para sua casa, diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei. Ele não voltou com desculpas. Ele não voltou dizendo: pai, é o seguinte, eu saí porque o senhor não me cuidou de jeito de mim. Não, ele não levantou desculpa nenhuma. Ele não jogou a culpa em ninguém. Ele chegou e falou para o pai: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Essa é a atitude do arrependimento. É aquela aceitação da nossa responsabilidade e a nossa tristeza por ter ofendido a Deus com o nosso procedimento. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta, que é a terceira coisa que ele diz aqui no verso 5. Volta à prática das primeiras obras. Então, a coisa aqui que você precisa atentar para ela. Ele não diz aqui que você precisa deixar de fazer. Olha só, o verso 2 ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a perseverança, não pode suportar homens maus. Quando ele fala volta à prática das primeiras obras, não quer dizer que ele está dizendo que a igreja deixou de ter labor e perseverança, porque ele já tinha dito antes no verso 2. Então, quando ele diz volta à prática das primeiras obras, ele está falando acerca da intenção do seu coração em fazer aquilo. Certamente que hoje, talvez, você precise aplicar essa palavra ao seu coração num outro contexto. Porquanto no contexto que nós temos da cultura evangélica de hoje, nós temos um grupo de pessoas que tem muito falta de vínculo com a igreja. Aquela ideia da pessoa que diz: eu não preciso de estar numa igreja para ser crente. E aí você tem aqueles que o pessoal chama de desigrejado, e você tem os próprios membros da igreja que não fazem questão nenhuma de ser membro da igreja. Às vezes vêm na igreja esporadicamente, deram saltos de alegria quando chegou a pandemia, porque arranjaram aí uma desculpa fantástica para não vir à igreja, né? E ninguém questionar, e todo mundo tem que aceitar, porque afinal de contas tem pandemia. Crentes que têm um sistema de fé muito centrado em si mesmo, no seu próprio coração. Temos aqueles que vivem mudando de igreja, porque ele continua na igreja enquanto ali ele se adequa e a igreja se adequa àquilo que ele imagina que é vida de igreja. O dia que ele percebe que a igreja não se adequa àquilo que ele imagina, mesmo que a igreja esteja servindo a palavra, ele sai e busca outra igreja porque ele quer outro movimento, ele quer outro tipo de coisa, e assim ele passa esse tempo pulando de igreja em igreja, e às vezes acaba ficando fora da igreja, porque pula tanto que não tem vínculo nenhum, não tem história, não tem raiz com nenhuma igreja onde ele serve a Jesus. Às vezes até usa a desculpa que está procurando uma igreja que não tenha defeitos. E a grande notícia que dou para essas pessoas é que você não vai achar nunca uma igreja que não tenha defeitos. E o dia que você achar uma, não vá para lá, porque o dia que você botar o primeiro pé lá, ela passa a ter defeito porque você foi para lá. Igreja é hospital, igreja é lugar de gente doente. Nós cuidamos uns dos outros, nós amparamos uns aos outros. Vez por outra, cometemos pecados e erros graves, aí temos que cuidar mais ainda uns dos outros, mas isso é a igreja. Portanto, esse volta à prática que ele está dizendo aqui, queridos, não pode ser simplesmente de querer dizer que você tem que parar de fazer o que você estava fazendo de trabalho na igreja, mas você precisa ter uma motivação maior, que é o seu amor por Jesus. Essa é a ideia de que esse voltar à prática, esse arrependimento tem que nos levar a nos lançar nos braços da graça de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador.
Eu de fato esfriei na minha fé, eu de fato relaxei, eu de fato parei de estudar a tua palavra, de fato eu fiquei correndo atrás de vento, de fato eu não cuidei do meu coração durante esses anos. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a ter essa alegria de estar na tua presença. E a razão pela qual você precisa fazer isso e lembrar disso é que Deus traz uma promessa aqui nesse verso 5, uma promessa grave. A promessa que Deus traz aqui é de que se você não lembrar de onde caiu e tomar uma providência, Deus moverá do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso é grave, queridos. Se você pensar em termos de história da igreja, a própria igreja de Éfeso deixou de existir. Na verdade, a própria cidade de Éfeso deixou de existir. Deus moveu o candeeiro. Agora, quando Deus traz aqui essa exortação, lembra-te, arrepende-te e volta à prática, não é uma opção para você. Não é dizer assim, não, pastor, de fato, eu tive aqui esses problemas, minha fé está um pouco mais fria e tudo mais, mas está bom, deixa continuar assim. Não, você não pode continuar assim. Você não pode viver essa questão de que você vive sempre no passado. Naquela época era bom, hoje é uma droga, hoje é uma tristeza, uma igreja fria, uma igreja isso, aquilo, né? Vou ficar quieto. Não pode fazer isso. Porque Deus moverá o candeeiro. Se você não se arrepender de ter uma vida morna, se você não parar de jogar a culpa nas circunstâncias, na cultura, na igreja, na cidade, na tecnologia, seja lá o que for que você joga a culpa para dizer que você não é um crente firme na fé e na igreja por causa disso, Deus estará tratando de você. É um texto que me lembra aqui, um versículo de Jeremias 17, quando Deus diz assim, cansei de ter paciência. Oh, misericórdia, irmãos. É o versículo que me incomoda o meu coração em diversas situações. Vocês imaginaram Deus falar isso para você? Diz, olha, cansei de ter paciência com você. Que o próprio Deus nos livre de chegarmos a essa circunstância. Crentes mornos, crentes que não têm amor, não têm fervor, não têm vida devocional, não têm estudo da palavra, não têm vida de oração. Crentes que não acordam para essa realidade, que estão passando por esse período de ostracismo espiritual durante um mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, e aí continua assim. Aquele crente que não se define na vida, não toma uma posição, não tem proatividade na vida espiritual. Isso cansa o coração de Deus. Pode olhar Isaías capítulo 1, quando ele diz, eu cansei de vocês virem aqui oferecer sacrifícios. Jeremias 17, cansei de ter paciência com vocês. E aqui, arrepende-te, volta, senão eu vou tomar providência, vou remover o teu candeeiro. Lembrando que o candeeiro aqui era a própria igreja. Não é possível continuar vivendo uma vida de, vamos dizer assim, falta de amor a Deus, uma vida rotineira, tendo a nossa vida espiritual apenas como a nossa identidade religiosa e mais nada. Lembre-se disso. Verso 6, ele traz aqui um refresco. Na verdade, um refresco que se torna mais uma acusação do que um refresco mesmo. Ele diz assim, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Certo? Certo. Deus está falando aqui de uma heresia dentro da igreja, não era de fora, era de dentro, né? E era um grupo de pessoas identificadas como nicolaítas, que eles não queriam destruir o cristianismo, mas ofereceram uma nova versão do cristianismo, modernizada, e acabou se tornando uma heresia. Os nicolaítas são citados novamente, lá no verso 15,
quando fala da carta da igreja em Pérgamo, e ali ele é ligado com a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas e praticarem a prostituição. Nós vamos deixar esse estudo melhor do que eram os nicolaítas para daqui 2 estudos, quando chegarmos a Pérgamo. A única coisa que quero destacar para você é que esses eram os crentes que é um grupo de pessoas que lembrava e que ensinava que os crentes podiam comer carne que tinham sacrificado a ídolos e podiam ter relações sexuais fora do casamento, de forma, a Bíblia chama de fornicação, seriam relações sexuais ilícitas. E esse grupo achava que isso não afetava a fé, que não tinha nada a ver, o comportamento deles não tinha nada a ver com relação à sua fé. Eles eram pessoas que se envolviam com a sociedade naquela época, que comiam carne sacrificada a ídolos alto, normalmente porque era o que se vendia nos açougues da cidade, por causa daqueles cultos que eles tinham lá. Então eles diziam, que isso, pode andar à vontade, pode participar à vontade das coisas, etc., e nunca diz respeito à sua vida moral, pode ficar tranquilo, pode ter aí relação sexual no casamento, pode. Na realidade, querido, no contexto daquela época, aqueles templos pagãos, eles tinham até prostitutas cultuais, de tal forma que os homens pagavam para ter relação sexual com aquelas prostitutas, e eles eram bem vistos pela sociedade, como homens religiosos. E esses cristãos começaram a dizer, isso não tem problema, nós somos crentes, etc., mas podemos também participar disso e disso e disso. E Deus diz, eu tenho a favor de vocês, é que vocês odeiam esses nicolaítas. E Deus diz assim, e eu também odeio. É interessante a gente ver isso, né? A gente sempre fala que Deus ama, Deus ama, Deus ama, agora diz, Deus odeia. Por que que isso é a favor? Primeiro, porque eles odiavam o que Jesus odiava, obviamente. E segundo, porque eles não tinham chegado num grau de degradação da fé a ponto de praticar essas coisas. Por isso era mais fácil voltar atrás, que era só ter de novo o primeiro amor, não precisava de parar de praticar essas coisas erradas, porque eles não estavam praticando essas coisas erradas, eles odiavam essas coisas. Então era mais simples, era a favor deles nesse sentido. Eles podiam voltar agora, tendo o primeiro amor, com as mesmas obras que eles estavam fazendo. E é certo, irmãos, que aqueles que se envolvem, que saem da igreja, que se envolvem com muitas outras coisas do mundo, tem sim uma certa dificuldade para voltar, sim, porque ele precisa ter um pouco mais de dedicação e esforço. E aí, essa ideia que ele está trazendo aqui, era, continuem fazendo o verso 2 e 3, continuem odiando essa licenciosidade, esse liberalismo que esses crentes aqui estavam dizendo que podia ter, e volta à prática das primeiras obras, aquelas obras que eles faziam com o coração apaixonado por Deus, com o coração firme, fervoroso diante de Deus. Quero concluir aqui, amados, esse estudo com o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma frase comum que ele usa em todas as cartas, né? Querendo dizer, olha, preste atenção, né? Na realidade, no verso 3, ele já diz que bem-aventurados os que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas. Então, ele segue essa mesma sequência, né? Quem tem ouvidos, ouça, porque é bem-aventurado aqueles que ouvem, né? E ele traz aqui ao vencedor. Ao vencedor é o homem que luta contra o pecado, contra o diabo e seu domínio, e no seu amor por Cristo persevera até o fim. O vencedor não é uma pessoa que não tem problema, que não tem crise, que não tem dificuldade. Na verdade, o vencedor que ele diz aqui é aqueles que, mesmo tendo caído no ostracismo da sua fé, ele se arrependeu, ele se lembrou, se arrependeu e voltou à prática das primeiras obras. Esse é o vencedor, é essa a ideia. E aqui vem essa segunda promessa, agora uma promessa boa. Então vem duas promessas. Primeiro, se não fizer nada, eu vou mover o candeeiro. Se se arrepender, aí sim, eu vou dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Obviamente, quando falar da vida, a primeira coisa que vem à nossa memória, a nossa lembrança, é Adão lá no paraíso. Adão e Eva.
Porque quando eles pecaram, a palavra diz que Deus os expulsou do jardim do Éden e colocou lá um querubim e uma espada que se revolvia para que eles não voltassem para o paraíso. E o propósito da expulsão deles do paraíso é para que eles não comessem do árvore da vida. Pode olhar lá, Gênesis capítulo 3. Eles foram expulsos do paraíso para que não tomassem da árvore da vida. Porque se tomassem da árvore da vida, viveriam eternamente. Talvez você diga, uai pastor, isso seria bom para eles, uai. Deus tinha que ter deixado. Não, queridos. Sabe por quê? Porque naquele momento eles estavam debaixo da ira e da condenação de Deus. Se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente debaixo da ira e da condenação de Deus. E Deus então, na sua misericórdia, os expulsa do paraíso e mostra lá a promessa de que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, iria restaurar tudo. E agora Jesus está dizendo que a árvore da vida, depois nós vamos estudar capítulo 22, a árvore da vida está plantada no meio da praça da Nova Jerusalém celestial. Produz 12 frutos e as suas folhas são para a cura das nações. Então aqui nós estamos vendo a restauração do paraíso. Deus não expulsou Adão e Eva num ato de ira, indignação e maldade do coração de Deus. Foi pela misericórdia, foi pela graça que Deus não permitiu que aquele casal tomasse da árvore da vida, comesse e vivesse eternamente debaixo da ira de Deus. E cá estamos nós. E aqui estamos nós estudando essa carta de que nós podemos sim ser vencedor e tomar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bênção demais, queridos, para o meu e para o seu coração. O fato de Deus identificar os nossos defeitos, mas Ele nos dar a oportunidade de corrigir, de nos fazer vencedor e desfrutar da glória celestial. Quero trazer algumas aplicações aqui, rapidamente, para o seu coração. A primeira delas, a aplicação das aplicações, é a igreja. Nós, como igreja, precisamos nos manter firmes, sempre pregando a palavra, só a palavra, nada mais do que a palavra. Hoje nós estamos vivendo num contexto, amados, onde a igreja está pregando outro evangelho. O evangelho do descarrego, do sal grosso, da quebra de maldição, da prosperidade material, não o evangelho da santificação, o evangelho da libertação, não o evangelho do arrependimento dos pecados, o evangelho onde se busca todos os benefícios de Deus, todas as benesses que a Bíblia promete, mas para essa vida aqui, não da Jerusalém celestial. Um evangelho onde se proclama que você precisa ser fiel a Deus para que Deus seja obrigado a te abençoar. Não aquele evangelho que proclama que Deus nos abençoa graciosamente em Cristo Jesus. Então, como igreja, nós precisamos continuar firmes, pregando a palavra, só a palavra, nada mais do que a palavra. Nós precisamos ser o povo da palavra. Ainda ontem, conversando com os irmãos no carro, a gente conversando e dizendo, escuta, qual que é a sua opinião sobre tal assunto? Ele diz, eu acho que é assim, assim. Eu disse, qual é a base bíblica? Ele diz, não sei, tem que ter base bíblica? Tem. Nós temos que ter base bíblica, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Como igreja, temos que continuar sendo a igreja da palavra. Não podemos ceder aos modismos que acontecem por aí, mas precisamos estar firmes estudando a palavra do jeito que ela é, não do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Segunda aplicação aos irmãos que têm saudosismo da igreja do passado. Eu tenho, irmãos, eu tenho também, eu sou já meio antiguinho, né? Eu também tenho saudosismo, lógico, a gente se lembra, né, dos tempos passados, etc. e tal. Mas, amados, nós precisamos entender de que os tempos mudaram. E ao invés da gente viver murmurando, lamentando a mudança da igreja, vamos lutar para fazer hoje, no contexto de hoje, uma igreja laboriosa, uma igreja perseverante, uma igreja amável, uma igreja fervorosa. Não é uma questão da gente só dizer que, porque antigamente era bom, hoje não. Não, irmão, seja você um cristão alegre, empolgado com a obra de Deus, disposto a servir a Deus, numa adoração fervorosa. Abra o seu coração. Alguns irmãos parecem que são meio anestesiados, né?
com a vida espiritual morna, corpo mole, qualquer coisa que você fala, né, não estuda a palavra e tal. Então, assim, mude a sua postura. É muito gostoso a gente ter esse saudosismo, né? A gente ouve as músicas, né, daquela época e tal, mas você não pode viver no passado. Você precisa ser um crente como era no passado, hoje, a fim de influenciar essa nova geração. E por último, aqueles que vivem correndo atrás do vento. Aqueles que vivem procurando movimentos, aqueles que vivem procurando experiências e não se aproximam da palavra. Volte-se para a palavra. Nós vivemos hoje uma geração de crentes analfabetos de Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente. Há uma preguiça mental permeando o nosso meio. Como disse antes, crentes que engolem tudo que lhes é oferecido em nome de Deus só porque não estudam a palavra. Crentes que já deveriam ser mestres, ainda estão como as crianças, já agitadas de um lado para o outro, ao sabor de ventos de doutrina, correndo atrás da última novidade. Misericórdia, meu irmão. Mude a sua postura. Estou dizendo isso porque às vezes a gente percebe e conhece muitos crentes que são assim, vivem procurando fervor aqui, fervor ali, e buscam um negócio que seja mais avivado e não sei o que lá, mas quando você conversa com ele, não tem um pingo de conhecimento da palavra. Não estuda a palavra. Que tipo de fervor, de avivamento você quer ter na sua vida se você não estuda a palavra? Se você não se volta para a palavra? Gente que é ávido por as coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra revelada do Deus vivo. Por isso, a esses que vivem correndo atrás do vento, a exortação que fica é: arrepende-te, meu irmão. Volta à prática das primeiras obras. Lembra quando você se converteu? Da sua paixão pela obra de Deus. Haja de acordo com a palavra. Que Deus abençoe a sua vida e que você guarde essa palavra no seu coração. E que ao fazer isso, você possa ter aí uma atitude de uma postura diferente diante de Deus. Não olhe essa carta à igreja de Éfeso como sendo uma carta para a igreja como instituição. É uma carta para o seu coração, para você. É uma exortação que Deus traz para você deixar de lado uma vida morna, anestesiada, vamos assim dizer, quem sabe doentio, né? Sempre com o corpo mole, com a sua vida espiritual, mas que você possa tomar uma atitude, ter uma nova postura de andar com Jesus, ter uma vida cristã proativa, servindo a Jesus com alegria. Que Deus abençoe o seu coração. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.